você é bem-vindo. Houve um tempo em que se questionava sobre a importância de ser ao invés de ter algo ou alguma coisa. Hoje, a sociedade contemporânea parece não estar mais preocupada nem em ser, nem em ter, mas em aparentar ter alguma coisa. Seria isso um problema apenas das redes sociais? Quem vai ajudar a responder essa pergunta é o professor da Universidade Estadual de Londrina, André Azevedo Fonseca. Ele é doutor em História, pesquisa cultura contemporânea e fala conosco de Londrina. Tudo bem, André? Olá, tudo bem? André, o que significa exatamente essa sociedade da aparência? Seria aquela em que as pessoas fingem muito aquilo que verdadeiramente são em troca de algumas recompensas simbólicas, como aprovação de conhecidos e desconhecidos nas redes sociais. Há um tipo de prazer envolvido nessas transações, né, também pelas plataformas. E há também uma jogada que é social e política, no sentido de que as pessoas se esforçam para atribuir a si mesmo determinadas qualidades em busca de supostos benefícios também sociais. Então, é um jogo complexo que envolve uma gama de disciplinas, uma gama de campos diferentes, e que acaba tentando ir nos definir enquanto sujeitos do século XXI, com uma ilusão de autonomia, uma ilusão de liberdade, mas que no fim das contas acaba nos situando em um jogo onde nós temos muito pouco controle. Essa é uma questão contemporânea ou isso sempre existiu em outros formatos, em outras plataformas, um outro jeito de fazer essa aparição, entre aspas, aos olhos da sociedade? Sempre foi assim. É humano. Tanto é que as redes sociais, Facebook em particular, mas todas elas, evidentemente, estudaram muito questões de psicologia, de antropologia, de sociologia, de história e, óbvio, de ciências da computação, sobretudo ciências comportamentais também, para desenvolver produtos que são inescapáveis na nossa experiência atual no capitalismo contemporâneo. Ou seja, cada vibrada no celular é subsidiada por muita pesquisa em psicologia, em história, em sociologia, porque eles sabem que aquele tipo de estímulo vai nos atingir de uma forma muito profunda. Então, esse desejo por ser amado, esse desejo por ser reconhecido socialmente, essa necessidade de socialização, então todas essas qualidades, todas essas características são humanas por natureza. Quando a gente lê os clássicos da literatura grega, a gente vê todas essas dimensões presentes em tragédias de 500 anos antes de Cristo. Contudo, essas redes sociais instigam essas necessidades a um ponto que ultrapassou as outras experiências históricas, porque parece que nós estamos agora permanentemente dependentes dessa aprovação por conta da onipresença de rede social. Nas nossas pesquisas, a gente tem observado que para a gente chegar a esse ponto de dependência assim, permanente desses estímulos e dessas recompensas, foi necessário um processo longo de educação, de pedagogia para as mídias, que veio possivelmente lá da era do Star System, né, das grandes estrelas do cinema americano lá dos anos 30 e 40, até chegar onde estamos. Porque naquele período havia uma idolatria aos grandes astros, né, aos mitos, às divas, de certo modo, portanto, as divindades do cinema, que eram, de certo modo, objetos de culto, não um culto propriamente religioso, mas é um culto por eles representarem anseios muito intensos da nossa experiência como ser humano. Com os anos 50 e a chegada da TV, uma nova relação começou a surgir, porque
nós, enquanto público, também passamos a ser, eventualmente, representados na TV. Estávamos presentes em programas de auditório, então a gente começou a sentir que era possível participar desse universo de astros, divas e personalidades incríveis que a gente admirava, de uma forma um pouco mais próxima. Depois, com a era da internet, e, sobretudo, no final do século XX, com o advento dos reality shows, a gente começou a ser ensinado que é perfeitamente possível que qualquer pessoa se torne famosa sem necessariamente ter qualquer tipo de qualidade sobre-humana. Basta ser você mesmo para ser famoso e receber reconhecimento público, de modo que até mesmo o conceito de privacidade começou a ser mais flexível. Quando George Orwell publicou 1984, criou o personagem Big Brother justamente para criar uma metáfora sobre os perigos de sermos vigiados permanentemente e termos a nossa vida controlada com monitores de TV nas nossas casas. Mas esse período do reality shows inverteu essa mitologia de modo que a gente não só não tem mais medo de sermos vigiados, como nós desejamos ser vigiados. E isso fez com que a gente se tornasse muito displicente com toda a lógica de rede social, com todo o modelo de negócio que foi criado posteriormente na história da internet, não é na origem da internet, que é baseada em coleta absoluta de dados da nossa experiência pessoal, das nossas experiências individuais, e estímulo para que, além dos dados que nós entregamos ao preencher formulário, ao navegar pela internet, ao fazer busca e ao atuar com qualquer coisa que a gente faz nos nossos computadores, está sendo mapeado. Além disso, esse modelo de negócio nos instigou a oferecer voluntariamente dados até então considerados privados, em troca de emoções que são históricas na nossa experiência como ser humano, aprovação social, tudo aquilo que eu mencionei. Todo esse contexto, né, social, político, econômico e tecnológico que envolve a nossa experiência com a internet e com as redes sociais, que são duas coisas diferentes. Sabe, a internet é muito mais amplo, tem muito mais diversidade do que redes sociais, que são condomínios da internet, né? São shoppings da internet, não é toda a internet. As empresas de rede social fazem questão de fazer com que os dois conceitos sejam confundidos, porque o objetivo deles é nos circunscrever àquela experiência única de rede social, mas nós, ao nos acostumarmos, por conta de muita propaganda e muita publicidade, a essa noção de que estar dentro das redes sociais é indispensável, a gente acaba entrando nesse ciclo que envolve toda essa discussão de sociedade da aparência. Você falou aí da questão dos reality shows. Lá no final, no começo desse século, foi lançado um livro chamado O Império do Grotesco, em que falavam de alguns exageros dos programas de televisão popularescos, o sushi do Faustão, a banheira do Gugu, entre outras coisas. Hoje, isso se potencializou de uma forma que as pessoas expõem a sua intimidade, né? Nesse conceito que você falou de privacidade aí, as pessoas vão para a televisão e para as redes sociais e expõem absolutamente tudo. Onde que a gente se perdeu nisso tudo? Uma das hipóteses é que o próprio excesso de informação faz com que, para que você consiga chamar a atenção em um cenário onde há um excesso de informação e, evidentemente, um excesso de ruído, você tem que falar mais alto. Então, a impressão é que as pessoas têm que gritar cada vez mais alto para se fazerem ouvidas, né? E para chamar a atenção do público. E gritar cada vez mais alto significa apelar para emoções cada vez mais escandalosas, né? Daí o sensacionalismo, daí todo o grotesco e todas essas informações que
são absurdas, que são exageradas e que estão cada vez mais presentes, disputando a nossa atenção. Na era das redes sociais, a atenção entrou em colapso. As pessoas estão, inclusive, sofrendo de, esse termo é novo, demência digital, por conta do excesso de estímulos a que são submetidas aparentemente voluntariamente, mas não é um problema necessariamente individual. A gente vê como que essas tecnologias são criadas para nos cercarem de forma inescapável, né? Cada etapa da nossa vida, do nosso trabalho, da nossa experiência como cidadão, parece que cada vez mais estamos dependentes dessas tecnologias, e esse ecossistema ele é muito complexo e muito complicado, e talvez o grande X da questão é que a discussão não é necessariamente tecnológica, é o modelo de negócio. O Jaron Lanier, que tem um livro que se chama 10 argumentos para você deletar suas redes sociais agora, ele diz que o problema é o modelo de negócio. Quando a gente discute o atual modelo de tecnologia, não estamos sendo contra as tecnologias, mas nós precisamos pensar sobre qual modelo de negócio está sendo explorado para que a gente encare as tecnologias dessa forma tão tóxica, tão dependente, né? Tão intensa e que traz ansiedade, depressão, sofrimento, pressões psicológicas que são exacerbadas, de modo que, quando a gente menos percebe, as tecnologias, além de não estarem cumprindo a promessa que havia sido feita para nós lá nos anos 90, você vai ficar mais inteligente, você vai ter mais tempo para poder cuidar do seu lazer, e a gente percebe que virou o contrário, né? A gente acaba tendo que trabalhar o dia inteiro, voluntariamente, de graça, para essas empresas, oferecendo conteúdo, recebendo conteúdo, com ansiedade, esperando. Bom, e aí entra, mais uma vez, o problema do excesso de informação e do exagero para chamar a atenção. Para as empresas de tecnologia, para as redes sociais, quanto mais a gente permanecer nas plataformas, mais lucrativo. Eles vão vender mais publicidade e nós vamos entregar mais dados. Então, por isso, essa estratégia de nós ficarmos permanentemente, quanto mais tempo em frente à tela para essas empresas, melhor. O marco histórico dessa mudança de comportamento é a chegada dos smartphones, quando a gente pôde, então, levar a internet para qualquer lugar que a gente está. E a gente vê isso desde o período da Revolução Industrial. Lá no século XIX, quando as máquinas foram criadas, o objetivo era esse: acelerar o processo, fazer com que os produtos sejam feitos com mais velocidade, mais eficiência. E no decorrer do século XX, isso foi se acelerando, é típico da economia. Nos anos 70, houve um momento realmente importante, onde, inclusive, muitos teóricos atribuem a esse período o nome de pós-modernidade, que foi quando as tecnologias da comunicação entraram com muita intensidade nessa dinâmica. De TV a satélite, coisas coloridas, a imprensa recebeu muitos recursos tecnológicos novos, as comunicações começaram a verdadeiramente alcançar 24 horas por dia, o mundo inteiro conectado. Esse período foi muito importante. Sobretudo, insisto, pela preponderância das tecnologias da comunicação e informação. E aí, a partir desse período, então, portanto, a lógica de aceleração se intensificou, de modo que o mundo foi unificado cada vez mais em uma economia permanente. Uma descentralização radical do trabalho de todas as pessoas que voluntariamente estão na internet como consumidores e como produtores de conteúdo, sem serem remunerados por isso, fez com que as interpretações que muitos teóricos têm hoje sobre era digital comecem a entender que não sei até que ponto isso é novo ou até que ponto isso só
acelera, prossegue uma lógica que já vem nos acompanhando aí na história nos últimos 100 anos. Então, essa compreensão ela é interessante. Era digital é um nome de fantasia, é uma forma possível de periodizar, né, de estabelecer um marco. Contudo, há muita publicidade dessas empresas para nos convencer de que realmente estaríamos em uma era nova. O smartphone, o primeiro veio em 2007, com o iPhone. Contudo, já havia um discurso preparando os consumidores para promessas das tecnologias que a gente viu hoje, né? Há um pensamento crítico mais bem formulado sobre isso, que eram não mais do que publicidade, que criam histórias para atribuir sentido aos produtos, para que a gente consuma não só o produto pelo seu valor utilitário e funcional, mas que a gente também consuma os produtos pelos seus valores emocionais, pela sensação que eles promovem. E a sensação que a publicidade atribuía ao consumo de tecnologia era a sensação de ficar mais inteligente, de ficar mais livre, de ser mais criativo. E essa publicidade, portanto, acabou interferindo muito nos juízos de valor, na reflexão crítica que a gente faz hoje sobre tecnologia. A gente acaba reproduzindo muito discurso que é meramente publicitário, compra esses discursos como se fossem inevitáveis, e isso acaba ocultando, né, a possibilidade de reflexão crítica sobre os impactos dessas tecnologias, os impactos negativos dessas tecnologias em várias dimensões da nossa vida, incluindo a saúde. Existia vida antes das redes sociais? Pois é, né? Uma vez alguém comentou num post, quando eu ainda participava do Facebook, alguém brincou comigo assim: nossa, professor, você não publica nada da sua vida pessoal? Você não tem vida pessoal? Eu brinquei, é óbvio, né? Mas é pessoal. A minha vida pessoal não é a vida pública que eu enceno aqui nas redes sociais. Mas é uma pergunta de fato muito interessante e ela tem vários caminhos possíveis para a solução. E voltamos ao problema da sociedade da aparência. Todo mundo sabe que ninguém é tão feliz como promete ser nas redes sociais. Redes sociais pegam um momento fantasioso, é uma cenografia, é uma ficção da sua vida com filtros, sabe? Com um storytelling, com um roteiro, com uma imagem que você quer por algum motivo que as pessoas consumam e atribuam à sua vida. Há muita produção crítica hoje, né, nas artes, no cinema, falando sobre isso. Como que a pessoa está triste, aí de repente tira uma selfie, sorri, escolhe um fundo bonito e nas redes sociais as pessoas vão supor que essa pessoa está feliz. Mas é uma contradição muito interessante, porque ao mesmo tempo que parece que todo mundo sabe disso, todo mundo sabe que ninguém é tão feliz quanto promete ser na imagem no Instagram. Mas mesmo assim as pessoas ficam se comparando e lamentando por não serem tão felizes quanto aquelas pessoas que estão no Instagram fingem ser. É uma roda de autoilusão, de ansiedade, de cobrança e de autoexploração que é muito intrincada, assim, e é difícil sair dela individualmente. Por isso que há pessoas que argumentam que a melhor forma de nós lidarmos com as redes sociais é dando fora dela, para poder experimentar a vida sem a necessidade de prestar conta o tempo todo para todo mundo. A gente se acostumou a isso, né? Historicamente, falando sobre isso. Há muito estudo sobre adicção em rede social. As pessoas sofrem com isso verdadeiramente. Há muita discussão, portanto, né, sobre o uso desses dados na nossa experiência pessoal.
você ter uma ideia, a discussão que se fazia em 2010, até mesmo pelas empresas de tecnologia, era a seguinte: dados pessoais são privados, são seus. Então, se eu, Google, quero usar o seu dado pessoal para o que quer que seja, eu tenho que pagar para você. Eu tenho que pagar os direitos autorais dos seus dados, porque são seus. E isso, por conta do modelo de negócio das tecnologias, acabou sendo deixado de lado, as pessoas se tornaram displicentes, nós não entendemos mais que os nossos dados são propriedade privada nossa, a gente é displicente, a gente não tem consciência dessa riqueza que é nossa, desse capital, né, que é meu, afinal são os meus dados, e a gente acaba deixando de viver, de experimentar a vida, né, mais uma vez, por conta dessa ansiedade que é induzida o tempo todo. Então, mais uma vez, acho que esse ponto é talvez uma das insistências, né, que eu acho que vale a pena discutir em todas as perguntas, em todos os momentos. Há um contexto, há um conjunto social, cultural, econômico, político, que envolve empresas, que envolve experiências de usuário, que envolvem questões individuais psicológicas, que envolvem verdades e descobertas sociológicas, antropológicas de longo prazo, que são instrumentalizadas nesse momento histórico por essas empresas em particular. A gente tem uma ideia, né? Uma empresa não é bilionária por acaso, assim, é uma fortuna. Os nossos dados valem uma fortuna. E essa captura permanente e essa exigência de estar presente permanentemente em rede é um processo pedagógico que foi desenvolvido aí nos últimos anos e que interfere decisivamente na nossa experiência de ser humano e passou da hora de, ainda bem que estamos fazendo isso, inclusive nessa entrevista, começar a discutir isso abertamente. Quais as dicas para a gente conviver com as redes sociais de maneira menos tóxica? Sair delas. A melhor coisa que eu fiz para mim mesmo foi, por exemplo, sair do Facebook. Eu imaginava que eu ia sair do Facebook, aí as pessoas iam sentir falta, e aí eu descobri, não sentem. Sabe, as pessoas com as quais eu convivo no meu dia a dia continuam comigo. Os meus amigos continuam comigo. Me ligam, me encontram, né, nos lugares onde eu vou. E aí eu realmente percebi, ao sair das redes sociais, que há uma vida fora das redes e que é muito melhor, muito mais qualidade. Não sinto falta das informações que eu imaginava que eu ia perder nas redes sociais, porque a gente cai nesse discurso também e acaba consumindo muita coisa tóxica, muita coisa inútil, muito ruído. E aí o tempo que eu gastava, que eu desperdiçava, preocupado com ilusões de rede social, eu estou aproveitando bem melhor consumindo outra informação. Percebo, por exemplo, sobretudo depois da pandemia, que os jovens, que todo mundo diz que são tecnológicos, que para alcançar os jovens temos que ir para as tecnologias, temos que ir para as redes. Mas eu estou percebendo, é uma experiência individual, não é pesquisa ainda que eu fiz sobre isso, mas a minha intuição e a minha percepção empírica é que os jovens estão implorando para sair das redes sociais. Os jovens já perceberam que redes sociais é um vício, tal como os jovens da geração anterior, os millennials, perceberam que é um vício fumar. Então as pessoas fumam, não é mais por prazer, fumam por vício. E eu vejo que os jovens estão lá por vício, por hábito, porque não vê alternativa. E depois da pandemia, nós percebemos que se intensificou um fenômeno de todo mundo optar por ficar mais em casa, as universidades ficaram menos vivas. Ainda hoje, a gente vê que os professores se acostumaram a trabalhar em casa, os alunos se acostumaram muito com coisas online,
de modo que os espaços estão menos ocupados do que no período pré-pandêmico, e isso causa prejuízos gerais. Assim, a convivência ensina muito, traz surpresas, traz uma intensidade de relações que as redes sociais, por natureza, por princípio, não oferecem. A relação que as redes sociais proporcionam às pessoas é uma relação superficial por questões tecnológicas. Assim, você desliga da hora que você quer, você não dá tchau. São vínculos fracos por estrutura tecnológica. Teríamos conversa para muito mais horas, mas eu preciso encerrar e quero te agradecer muito por essa entrevista. Que essa experiência, que essa discussão, espero que seja útil aí para todos refletirem sobre as mais diversas implicações que as tecnologias, as redes e a internet têm sobre a nossa vida. Eu agradeço demais pela discussão, foi ótimo. Obrigado pela atenção e até o próximo vídeo.